Enquanto o mercado cripto sangra, a Aster parece que está ignorando totalmente o que tem acontecido com a maioria dos ativos. Inclusive tem um artigo que foi publicado aqui no 99 Bitcoins Brasil, no blog, falando que será que esse ativo pode seguir crescendo, mesmo no meio do bear market? Então vamos conferir essa análise junto comigo. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho, seja bem-vindo ao canal 99 Bitcoins Brasil. Aqui a gente compartilha as últimas notícias e as minhas teorias da conspiração desse mundo cripto. E eu sempre deixo na descrição do vídeo os links dos nossos canais oficiais de comunicação para você ficar por dentro de tudo que está rolando em primeira mão. Então aqui a moeda opera em alta na segunda-feira, plena segunda-feira, com Bitcoin sangrando, buscando pré-sal, a Aster está operando em alta, avançando mesmo com o mercado mais amplo no vermelho. Cara, tem uma paradinha que se chama... Não é a Maxi Doge que eu ia mostrar agora não, vou mostrar daqui a pouco. Que se chama Crypto Bubbles. Pode pesquisar aí, Crypto Bubbles. Aí você vai nesse site aqui, ó, cryptobubbles.net, que ele te dá uma perspectiva geral assim do mercado. E você pode, ó, aqui, ó, tudo vermelho. Quem que tá verde? A Aster, essa tal de ICP e a Hype. Que doideira, né, mano? O mercado derretendo e essas três moedinhas aí em destaque, operando com alta no dia. Aí você pode puxar aqui o gráfico da semana, ó. Na semana a gente tem a TEL se destacando aqui, essa tal de ZEC também. Às vezes é umas meme coin muito louca, né? Não dá para confiar muito. No gráfico do mês, a gente tem outros destaques. Se puxar o gráfico de um ano, aí já fica um pouco mais positivo, né, meu irmão? Porque todo mundo tende a olhar as coisas no curtíssimo prazo. Mas quando a gente joga no longo prazo, aí você vê coisas bizarras, como essa AB aqui, que valorizou 16.200%. Só para você ter ideia do que é 16.200%, imagina o cara que pegou essa moeda na pré-venda. Se ele fez 16.000%, vamos supor que ele investiu R$150. Aí você faz vezes 16.232%, esses R$150 dele virou R$24.348. Então, quando eu mostro aqui para você moedinhas de pré-venda, de vez em quando, é dessa oportunidade que eu tô falando, de investir pouco e talvez lucrar muito. Só que a gente nunca consegue saber qual que é a próxima que vai entregar 16.000, 20.000% de valorização. Por isso a gente usa estratégia e vai se posicionando em várias, como se fossem pequenos bilhetes de loteria. Claro que tem que ter gerenciamento de risco para fazer isso, mas já a gente fala um pouco mais sobre essa questão de moedas de pré-venda. Continuando aqui com a Aster, o preço hoje, no caso ontem, registrou um crescimento de 3% em um único dia, voltando para o nível de 1,25 na conclusão dessa análise. E segundo os dados da CoinGecko, com isso, o ativo alcança seu maior valor dos últimos 14 dias. O movimento chama atenção porque ocorre um momento de forte pressão vendedora no setor. Nesse sentido, alguns dados on-chain sugerem que novas máximas podem surgir em breve. Confira a seguir os fatores que explicam esse cenário. E olha só que interessante, tá? Quando o artigo foi escrito, a Aster estava em 1,25. Nesse exato momento, ela está em 1,34. Marinho, o que é a Aster? É nada mais, nada menos do que uma PerpDex, né? Apoiada pelo CEO, ex-CEO, não sei se ex-atual e fundador da Binance, e o CZ. Então é dele, essa Aster é dele, cara. Tem tudo pra dar muito bom isso aqui, ó. Baleias acumulam Aster, mas os vendedores ainda dominam as exchanges. Os dados da Nansen mostram um forte aumento no interesse das grandes carteiras pelo Aster. As baleias elevaram suas participações em 140% nos últimos 30 dias, sinalizando uma confiança crescente no projeto. Até porque é o CZ da Binance que está por trás desse projeto. E essas carteiras exercem uma enorme influência no mercado, pois costumam antecipar movimentos relevantes antes da maioria dos investidores. E o Smart Money também reforça o otimismo. Os investidores institucionais ampliaram suas posições em 678% no último mês. Esse salto indica que os grandes players veem potencial no Aster, mesmo durante o bear market atual do setor cripto. Eu não acredito que a gente já está em bear market, tá?
Precisa de mais algumas confirmações ainda. É claro que a gente tem que se preparar para os dois cenários, tanto o positivo quanto o negativo. Mas eu não acredito que cravar, a gente já está em bear market, eu não acredito ainda. E assim, o comportamento dos baleias e dos investidores institucionais fortalece a tese de alta no médio prazo. No entanto, esse movimento ainda não se refletiu no mercado mais amplo. O fluxo de ordens nas principais exchanges de criptomoedas segue favorecendo os vendedores, como mostra a CoinGlass. Em todo caso, a Aster continua ali crescendo, né? Enquanto o mercado sangra, ela tá ali verdinha. E nas últimas 24 horas, mais de 51,5% das ordens foram de venda, superando os compradores em cerca de 80 milhões de dólares. Enquanto os vendedores forem a força dominante, o token terá dificuldade para sustentar uma tendência de alta consistente. E antes de falar sobre a consolidação que pode definir o próximo movimento, eu vou falar da moedinha de pré-venda que eu comecei falando aqui para você no início do vídeo. Nesse momento, qual que eu tô de olho? Eu já comprei, na verdade, né? Comprei 32 mil token maxi. Eu gastei 10 dólares para isso, cara. Só 10 dólares. Sim, bem pouquinho mesmo. Por quê? Como eu falei, o gerenciamento de risco é o mais importante. Vamos imaginar que esse mês eu ganhei 3 mil reais. Se eu ganhei 3 mil reais, o máximo que eu deveria investir numa moeda de pré-venda, que é algo arriscado, seria 150 reais, que é 5% do meu salário. Porque se eu perdesse 5% do meu salário tentando acertar uma moeda que pode ter um pump maravilhoso, se eu perder essa grana, eu posso até ficar triste. Mas eu te garanto que eu não vou ficar em depressão, porque foi gerenciamento de risco que me fez investir só 5% do que eu ganho. Assim, eu nunca vou ter uma dor de cabeça muito grande lá na frente, entendeu? E outra, eu posso comprar e esperar ter uma boa valorização, porque eu não tô desesperado precisando desse dinheiro. Então, aconselho que sempre que você for investir em algo que oferece risco, que você use um gerenciamento para não dar o passo maior com a perna e perder muito dinheiro a ponto de te deixar quebrado ou em depressão. Continuando aqui com a questão da consolidação, o gráfico diário mostra que o preço do Aster segue em consolidação entre 85 e 25. Por isso, as próximas horas e dias serão cruciais para definir o rumo dessa altcoin. Pelo lado da alta, um rompimento claro acima da resistência atual pode gerar uma valorização de 25%, levando o preço até 1,65. Estava 1,25 na hora que o artigo foi escrito, está 1,32 1,34 nesse exato momento e ela pode chegar facilmente até 1,65. Eu acredito nessa Aster, inclusive vou montar uma pool de liquidez para ela. Por outro lado, uma rejeição nesse nível pode gerar uma forte correção. Nesse caso, o Aster pode voltar para o suporte da consolidação, o que indicaria a queda de aproximadamente 33% a partir dos preços atuais. Os indicadores técnicos no gráfico de 4 horas apoiam o cenário de alta. O RSI está acima de 50 e ainda tem espaço para subir antes de atingir a zona de sobrecompra. Enquanto isso, o MACD mostra um cruzamento positivo e reforça o impulso comprador. Por sua vez, o ADX está em forte alta acima de 20, indicando tendência crescente. E por fim, o CMF opera acima do zero e mostra entrada de capital no ativo. Além disso, o coeficiente de correlação entre o Aster e o Bitcoin voltou a ser negativo. Isso significa que, mesmo se o Bitcoin seguir em queda, a altcoin pode manter sua trajetória de alta nessa semana e isso é muito louco, né? Não tá com uma correlação zero entre o Aster e o Bitcoin. É difícil a gente ver isso, né? Normalmente a maioria das altcoins acompanha o Bitica. Só que a diferença é que se o Bitica cai 10%, as altcoins caem 30%, 40%, 50%. É muito louco, cara. Agora, o ponto de vista do 99 Bitcoins é o seguinte: vejo o futuro do Aster com otimismo, especialmente após o forte aumento das posições das baleias e do Smart Money. Na minha visão, o acúmulo institucional reforça a confiança e sugere potencial para novas altas. Porém, a dominância dos vendedores nos fluxos de ordens me faz adotar uma postura mais cautelosa nesse momento. Assim, só recomendo novas compras caso ocorra um rompimento claro e forte acima da resistência do padrão de consolidação atual. Em todo caso, eu não sou o cara que fica comprando para tentar adivinhar topo e fundo de altcoin, tá? A única coisa que eu compro
para tentar vender no topo é moeda de pré-venda igual a Maxi Doge. Para Aster, por exemplo, eu vou e monto uma pool de liquidez, cara. Aí vamos supor, pego uma pool de liquidez, coloco ali fundo em $1, topo em 2,40 e deixo lá. Vai me render aí fácil uns 5% ao mês. Se você quiser aprender mais sobre pool de liquidez, pesquisa aí no YouTube. Pool de liquidez, canal do Marinho, que você vai achar alguma coisa comigo ensinando como fazer isso de forma gratuita. Se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar um outro aqui em cima indicado para você. E na descrição, além dos canais oficiais de comunicação, vai ter também o link da Maxi Doge. Caso você também queira se posicionar com aquela menorzinha parte do seu capital de risco, se der bom, a gente vende e põe lucro no bolso. Se não, tá tudo bem, porque foi uma grana que realmente não iria fazer falta.